Olá, queridos e queridas, e eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é Agonia no Jardim. Ao terminar de orar, Jesus, junto com seus 11 apóstolos fiéis, entoam cânticos de louvor a Jeová. Daí, descem da sala de sobrado, penetram na fresca escuridão da noite e iniciam a viagem de volta a Betânia, cruzando o vale de Cédron. Mas ao longo do caminho, param no jardim de Getsemane, um dos seus lugares prediletos. Este se localiza no Monte das Oliveiras ou nas redondezas. Jesus, com frequência, se encontra com os seus apóstolos aqui, entre as oliveiras. Deixando 8 dos apóstolos, talvez perto da entrada do jardim, ele os instrui: sentai-vos aqui, e enquanto eu vou para lá orar. Daí, toma os outros 3, Pedro, Tiago e João, e vai para dentro do jardim. Jesus fica contristado e muito aflito. Minha alma está profundamente contristada até a morte, diz-lhes ele. Ficai aqui e mantende-vos vigilantes comigo. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostra-se no chão e, com o rosto na terra, começa a orar fervorosamente: Pai meu, se for possível, deixai que este copo se afaste de mim. Contudo, não como eu quero, mas como tu queres. O que quer dizer Jesus com isto? Por que está profundamente contristado até a morte? Está recuando de sua decisão de morrer e fornecer o resgate? De forma alguma. Jesus não está apelando para ser poupado da morte. Repugna-lhe até mesmo a ideia, certa vez sugerida por Pedro, de evitar a morte sacrificial. Em vez disso, está em agonia por temer que o modo pelo qual está prestes a morrer, como detestável criminoso, resulte em vitupério sobre o nome de seu pai. Ele sente agora que dentro de poucas horas será pregado numa estaca, como se fosse a pior espécie de pessoa, um blasfemador contra Deus. É isto o que tanto o aflige. Então aqui, a gente vê que Jesus, ele não está aflito por morrer, mas sim, por quê? Porque quem morria na época ali, pregado nas estacas, eram os que eram contra Deus, os que roubavam, os que contrariavam as leis de Deus, os bandidos, os iníquos, e ele não estava nem pensando nele mesmo, mas sim em nome de quem ele veio, que é o oposto do qual estavam querendo fazer com ele, ou seja, os iníquos, os maldosos, no caso aqui os líderes religiosos, eles queriam colocar Jesus como um blasfemador contra Deus, e esta era a aflição, de Jesus. Depois de orar demoradamente, Jesus retorna
e encontra os 3 apóstolos dormindo. E ele pediu, né, para que eles ficassem vigilantes, né, para que eles ficassem acordados, despertos, né, vigiando. Dirigindo-se a Pedro, ele diz: não pudestes vigiar comigo, nem mesmo por 1 hora? Mantende-vos vigilantes e orai continuamente, para que não entreis em tentação. Reconhecendo, contudo, a tensão sob o qual eles têm estado, e que já é tarde, Jesus diz: o espírito naturalmente está ansioso, mas a carne é fraca. Jesus retira-se então pela 2ª vez e pede que Deus remova dele este copo, né, entre aspas, isto é, a porção ou a vontade de Jeová reservada para ele. Ao retornar, encontra novamente os 3 dormindo, quando deviam estar orando para que não entrem em tentação. Quando Jesus lhes fala, ficam sem saber o que dizer e em resposta. Não, ficam sem saber o que dizer em resposta a Jesus, né? Porque estavam dormindo de novo. Por fim, pela 3ª vez, Jesus afasta-se à distância de cerca de 1 tiro de pedra e com fortes clamores e lágrimas, ajoelhado, ele ora: Pai, se tu quiseres, remove de mim este copo. Jesus vivamente sente excruciante dor por causa do vitupério que sua morte, como se fosse criminoso, lançará sobre o nome de seu Pai. Afinal, ser acusado de blasfemador, alguém que amaldiçoa a Deus, é quase demais para suportar. Todavia, Jesus continua a orar: não o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus, obedientemente, submete sua vontade à de Deus. Aparece então um anjo do céu e fortalece-o com palavras encorajadoras. O anjo possivelmente diz a Jesus que ele conta com o sorriso de aprovação de seu Pai. Contudo, que peso recai sobre os ombros de Jesus? Sua própria vida eterna e da inteira raça humana estão em jogo. A tensão emocional é enorme. Assim, Jesus continua a orar, ainda mais fervorosamente, e seu suor torna-se como gotas de sangue, ao passo que cai no solo. Embora seja um fenômeno muito raro, comenta a revista The Journal of the American Medical Association, que é o suor sanguinolento, que pode ocorrer em estados altamente emocionais. Depois, Jesus retorna a seus apóstolos pela 3ª vez e novamente os encontra dormindo. Estão exaustos de puro pesar. Numa ocasião destas, vós estáis dormindo e descansando, exclama ele. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo traído às mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Eis que se tem aproximado aquele que me trai. Enquanto ainda está falando, Judas Iscariotes aproxima-se, acompanhado por grande multidão que carrega tochas e lâmpadas e armas. Bom, então, nesta lição, a gente vê
a grandiosidade, né, o tamanho da obediência, né, de Jesus a Deus, né? O que ele passou até agora, o que ele trilhou até agora, né? E agora nos últimos momentos, né, de sua vida terrena, você vê que ele sem motivo assim algum, né? Muito pelo contrário, por tudo que ele trouxe, ministrou, praticou, né? Se manteve firme, né? Nas leis de Deus, como o Pai mesmo, né? Como Deus. E ele, né? Ainda está em agonia por muitos, né, que estão na ignorância e manipulados por esses líderes religiosos, né, colocarem ele como um blasfemador contra Deus, né, o maior vitupério, né, que realmente existe, né, ainda mais para quem vem em nome do Pai. Só que, né, vem este anjo fortalecer Jesus. Por quê? Porque o que né? Existem muitas pessoas que nem conhecem as outras, né? Que nem conhece a trajetória das outras pessoas e que são manipuladas por pessoas maldosas, por pessoas mal intencionadas. E eu estou falando, inclusive, não estou falando de Jesus, né? Mas estou falando realmente do que acontece. Né? Pessoas maldosas que mentem, que caluniam, que inventam mentiras sobre outras, né? Por essas outras estarem no caminho e tentando aí realmente, né, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu espírito, né, de todo o seu corpo, tentando fazer o melhor, né? E aí, em regra, essas pessoas, né, maldosas, essas pessoas que estão em pecado, nos pecados, por exemplo, da inveja, né, da própria maldade em si, né, de prejudicar o outro, que estão, né, no egoísmo, na vaidade, na arrogância. Então, para esconder os próprios, né, para esconder os próprios pecados, começam a falar para pessoas ali que estão no desconhecimento, né, a ignorância, o desconhecimento, não só daquela pessoa que está falando, mas daquela que está sendo atacada, e elas são facilmente manipuladas, né? E desta forma saem falando aquilo que nem conhecem, né? Aquilo que nem sabem, mas que escutaram de uma pessoa maldosa, de uma pessoa caluniadora, né? De uma pessoa que está nas más intenções, no caso aqui simbolizado, né, e mostrado por Judas Iscariotes, pelos líderes religiosos judeus, né? Então, os líderes religiosos, eles vão se utilizar do desconhecimento, da ignorância de muitos do povo, da ignorância desse povo sobre Jesus, né? Para colocar essas pessoas que nem os conhecem, falar que ele está blasfemando contra Deus,
né? E Judas, né, o traidor, que por algumas moedas de prata, né, vai trair Jesus. Então, na inveja, na ganância, né? E eles então se utilizam ainda mais deste fato, né, de Judas ser apóstolo de Jesus, né, para ainda colocar pessoas, né, que estão na ignorância, né, que estão na ignorância espiritual, mental, emocional, né, para colocar contra Jesus e colocar Jesus como um blasfemador, né, contra Deus. Então isso serve para que a gente fique muito atento, né, porque muitas vezes, e como também mostra aqui, os apóstolos, né, que estavam dormindo, porque o corpo, né, a carne é fraca, mas por isso o espírito tem de ser forte, né? Tem de estar fortalecido nas leis de Deus, né? Tem de estar fortalecido na mentalidade, né? Na mudança de conceitos equivocados, na mentalidade também de estar sendo manipulado por pessoas das quais a gente não tem a certeza, né, de que elas estão falando a verdade e que a outra pessoa a gente nem conhece, né, para estar falando dela ou então acreditando e repetindo o que se escutou, né? Porque tem muitas pessoas, inclusive familiares, né? Pessoas, pais, mães, filhos, né? Pessoas que estão, né, na inveja, na maldade e caluniam, mentem sobre os próprios, né? Sobre os próprios familiares. E aí estes mentem para os outros. E as pessoas acreditam por ser, né, familiares. Então a gente tem de realmente saber a história verdadeira, né? A gente realmente tem de conhecer a pessoa, o ser desta pessoa, né, para que a gente fale, né, dela e fale dela assim a verdade, né? Não no julgamento, na crítica, né? Então, porque o julgamento, a crítica, a gente cai ali, né? Na mentira, no excesso, né? De crítica, que é o julgamento. Então, a gente tem que estar realmente vigilantes, né? Pra gente não ser a massa de manobra, como grande parte do povo foi aqui, né, manipulado e muitos, né, de repente até vendo, até tendo visto os milagres e tudo que Jesus de repente ainda caíram, né, na manipulação, né, e não só na manipulação dos outros, mas nos seus próprios pecados, né, nas suas próprias fraquezas, né? Eu não me mantenho firme naquilo que eu sei, porque eu tenho medo da retaliação, porque eu tenho medo de não participar mais do grupinho, porque eu tenho medo eu tenho a necessidade ainda de afeto, de reconhecimento do grupinho. Então eu deixo de ser quem eu sou, eu deixo os meus valores para repetir o que o grupinho quer, né? Então realmente não é fácil, né, a gente se manter vigilante
e a gente se manter realmente nos valores, né, de Deus. A gente se manter realmente no caminho de progresso e evolução, né, da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, né, do nosso corpo. Se a gente não é manipulado pela ignorância, ou seja, eu nem sei quem é, mas eu estou repetindo, a gente é manipulado, né, pelo medo da crítica, pelo medo de não pertencer ali ao grupinho, né, e eu abro mão dos meus valores, eu abro mão daquilo que eu sei muitas vezes, né, para ajudar a caluniar, para eu não perder o afeto do grupinho, o pertencimento do grupinho, né? Então, a escalada realmente de quem está no caminho é muito árdua, né? Porque vão ficar muitas pessoas pelo caminho. Você vai ter que abrir mão daquele grupinho que quer que você abra mão de seus valores, né? Quer que você faça algo totalmente errado, equivocado, né? Quer que você abra mão do respeito para consigo mesmo, para com os outros, né? Então a gente vai ter que abrir mão, né? São renúncias e sacrifícios diários, né? Para realmente se manter no caminho, mas que aqui, né, Deus, Jesus, realmente eles provam, eles nos trazem, né, que vale a pena, porque é uma lei inevitável, é a lei das consequências, é a lei do resultado inevitável daquilo que você trilha, do caminho que você escolhe, daquilo que a gente decide, né, do caminho que a gente decide se colocar. Então, né, que a gente fique com essas chaves dessa história de ser vigilantes, né, para conosco, ou seja, para com a nossa inveja, para com a nossa arrogância, né, para com o nosso egoísmo, para com o nosso, mas que a gente também não caia do outro lado, né? Por exemplo, a gente, eu tô com inveja de tal pessoa, eu percebo isso, eu não vou cair também para me inferiorizar, para me desvalorizar, ainda mais quando eu tenho muita consciência e clareza da construção de vida que eu estou fazendo, né? Então eu vou no lugar onde eu sei o meu valor, né? E eu não sou nem eu não vou me inferiorizar, não preciso ter inveja de ninguém, né? E também não vou cair na arrogância, né? O egoísmo. Eu não vou entregar tudo que eu tenho para não ser chamado de egoísta, né? E também não vou negar realmente, tipo, o que eu posso doar, o que eu posso, né? E doar não é só financeiro, é o seu tempo, né? É uma sabedoria. Então, né? São muitas coisas. Então, que a gente tenha realmente esta mentalidade, esta virada de chave, né? Sobre os pecados, sobre as virtudes, né? Esta vigilância sobre nós mesmos, né? Pra gente perceber que lugar, por exemplo, me aconteceu tal situação, né? Eu senti a inveja, eu reconheço e volto pro meu centro, né? Eu tô sentindo inveja porque eu preciso me melhorar, eu preciso buscar mais sabedoria, né? E a gente reconhece também, né? Hoje eu tô com inveja, porque a pessoa tem um carro bonito, né? Então quer dizer, não, né? E a gente fala com a gente mesmo, né? Não, eu não preciso ter inveja, né? Eu vou buscar minha vida, eu vou procurar construir ela da melhor forma, né? Eu vou procurar romper com as coisas que me prendem, para que eu também, né, tenha e construa e compre o meu, né? Então, que a gente realmente olhe para os nossos pecados, também não nos chicoteando, né? Não nos
maltratando, mas reconhecendo e trazendo a consciência necessária, né, porque assim, muitas vezes as pessoas que caem na inveja, elas não querem mudar, elas querem destruir a outra pessoa que está no caminho, né, que mudou várias coisas, que evoluiu em várias coisas, né, que está se trabalhando sobre vários pecados, vários erros, né, vários vícios, né? Então a gente tem de realmente ter essa consciência, né? Tem muitas pessoas que querem te obrigar a ser ou a continuar como você era ou como eles são, né? Então, ao invés de a pessoa pegar e mudar, né? Ela também crescer, evoluir para continuar juntos, para continuar, né? Equivalentes para continuar juntos. Não, ela quer te prejudicar, ela quer obrigar, ela quer colocar medo, né? Para que você continue também, né? Numa mediocridade, né? Você não busque a evolução. Então a gente tem de ter esse olhar, né? Para nós e para o nosso ambiente, né? Então este ambiente que está querendo, né? Que eu me corrompa. E eu, na minha necessidade de afeto, na minha necessidade de pertencimento, minha necessidade de reconhecimento, eu vou abrir mão dos meus valores, né, do respeito, da verdade, para me manter ali, né, que a gente tenha a consciência de que não vale a pena, né, de que a gente realmente, mesmo que, daquele ditado, né, mesmo que só é melhor do que mal acompanhado, né, e mal acompanhado porque realmente tem pessoas que querem, né, continuar assim e querem ainda corromper outras, né, então a gente tem que estar vigilante, né, sobre nós mesmos, sobre o ambiente, né, as pessoas ali onde o ambiente que nós estamos inseridos e que a gente tenha realmente este direcionamento, né, este direcionamento e dos valores de Deus, né, da necessidade de a gente se libertar dessas prisões emocionais, que eu citei várias agora, né? Por exemplo, a necessidade de afeto, a necessidade de pertencimento, né? De reconhecimento. Então a gente busca o afeto quando a gente é uma criança, né? Então quando a gente não teve ali na infância, por inúmeros motivos, né? Então por causa de falta de tempo, de realmente de autoconhecimento, né? Por inúmeros motivos, aí a gente vai para a vida adulta carregando essa necessidade. Só que se a gente ignora isso, se a gente não sabe disso, se a gente não, a gente vai cair na ignorância, a gente vai cair por desconhecer isso, a gente vai cair na manipulação dos outros. Porque eu tenho essa necessidade de afeto que não foi recebida lá na infância e eu então, né, no grupo ali, pela necessidade que eu tenho de afeto, eu vou fazer muitas vezes, né, absurdos, né, eu vou realmente falar mentiras, né, eu vou perder o respeito por mim, pelos outros. Então realmente é um olhar atento, né, e que a gente busque o que está fazendo a gente se corromper, né? E primeiro que a gente busque em nós, porque primeiramente sempre está em nós, né? Depois a gente observa o ambiente e vê que realmente ali, né, não tem mais equivalência, não tem mais como, né? Porque não conecta mais, né? Não conecta mais. As pessoas ali, se elas querem continuar mentindo, se elas querem continuar desrespeitando, se elas querem continuar, né, nas corrupções,
não é mais equivalente, né? Eu enxerguei as minhas ignorâncias, as minhas necessidades que não foram atendidas, e eu tomei consciência delas, e eu vou para quebrar esse padrão, né? Eu vou para quebrar esse padrão. E a quebra de padrão, eu deixo de manter isso, né? Então eu vou parar de perder, de abrir mão dos meus valores, de respeito, de verdade, para agradar os outros, para pertencer, para ser reconhecida, para ter o afeto, né? Então eu deixo de manter, eu vou ter que sair desse grupo, né? Depois eu deixo de permitir. Não, ó, você tá me falando isso, mas eu nem conheço a pessoa, né? Como que eu vou pegar e falar que ela é isso, isso e isso, né? Então eu deixo de permitir este tipo de acesso, de manipulação, né? Rompo mais uma camada do padrão e depois, né, eu começo a atrair pessoas equivalentes, né, que estão na mesma direção que eu, né? Então eu realmente tenho de abrir mão para romper o padrão, né? Deixar de manter, de permitir e depois a gente deixa de atrair. Então hoje é isso, né? Uma belíssima lição a de hoje, como todas, né? Não tem uma melhor que a outra, todas, né? Todas na perfeição de Deus, né? Dos seus ensinamentos, das suas leis, dos seus valores. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas que queiram o exemplo aí de Jesus nas suas vidas, né? Para suas práticas, para suas reflexões e consequente decisões e ações. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!